Eu gostaria de fazer então um agradecimento, né, a um canal, né, específico, né, de um grande mestre, né, aí do ateísmo, né, o canal do nosso amigo Eustáquio Presley, né. O eu assim aprendi muito, né, com o Eustáquio, né, e venho aprendendo ainda, né, porque a gente está sempre, né, atrás de conhecimento, né? E o canal do Eustáquio, né, é um local, se você quer saber a respeito da Bíblia, né, ter conhecimento a respeito da Bíblia, né, o canal do Eustáquio é um ótimo canal, né? Bom dia. Hoje são 13 de junho de 2021, domingo, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Mais um vídeo sobre religião. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Para esse vídeo, vou aqui trazer um pouco, fazer uma abordagem curta sobre o Estado brasileiro laico e a colocação de crucifixos em prédios públicos, em órgãos públicos. O Estado brasileiro é laico. Estado laico é aquele que protege a liberdade religiosa. É aquele que aceita todas as religiões. Isso aí é um Estado laico. Só que ele não é religioso, o Estado em si próprio. O Estado laico, ele não tem religião, que é o Brasil. O povo sim, e são várias religiões. Então, o Estado laico é aquele que protege a liberdade religiosa, mesmo que não tenha uma religião. Sendo assim, não seria possível um cristão, por exemplo, colocar um crucifixo, que é um símbolo de uma religião apenas, o cristianismo, colocar um crucifixo dependurado na parede de um prédio público, órgão público, porque o órgão público não é um órgão religioso. A pessoa sim. Então a pessoa deve professar sua crença religiosa em sua casa, nas ruas, em sua igreja, mas não pode usar o órgão público como extensão de sua casa, como extensão de sua igreja. Então não deveria haver crucifixos dependurados em paredes de prédios públicos, porque, repito, o órgão público não tem religião alguma. O Ministério Público Federal já várias vezes entrou na Justiça, no Poder Judiciário, para a retirada de crucifixos e até hoje não teve êxito, infelizmente. O Ministério Público, inclusive com vários promotores cristãos, os próprios cristãos reivindicando a retirada de crucifixos de paredes de prédios públicos. Então aqui vou abordar um pouquinho sobre isso, certinho, gente? Em 2010, em fevereiro de 2010, novamente aí um organismo, requereu a retirada de crucifixos de prédios públicos. E houve manifestação de bispos da Igreja Católica Apostólica Romana. Repito, isso é em fevereiro de 2010. Então eu fiz um texto, na época, sobre essa manifestação dos bispos católicos, eles contra a retirada de crucifixos de prédios públicos. E eles alegaram o quê? Uma coisa que não é verdade. Eles alegaram que retirar crucifixos de prédios públicos, isso aí é ferir a liberdade religiosa dos cristãos. Isso é uma mentira, é uma inverdade. E os bispos católicos alegaram isso aí. Então, sobre isso eu fiz um texto, vou ler aqui para vocês. E com o tempo farei mais vídeos ainda sobre o Estado brasileiro laico. Então vamos aí à matéria que saiu em fevereiro de 2010 no jornal Correio Brasiliense, que é o jornal de maior circulação aqui em Brasília, no Distrito Federal. Então vamos aí ao texto que eu fiz. A religião só serve para espalhar a ignorância na face da terra. O jornal Correio Brasiliense, de 3
de fevereiro de 2010, quarta-feira, apresentou uma matéria sob o título, entre aspas, Bispos católicos condenam o PNDH3. O PNDH3 é a sigla do Terceiro Programa Nacional dos Direitos Humanos. Um dos itens desse programa é a retirada dos crucifixos dos locais públicos. Eis uma das razões por que os bispos da Igreja Católica Apostólica Romana estão condenando esse projeto. A Igreja Católica quer que os crucifixos permaneçam dependurados nas paredes dos prédios públicos, nas paredes dos órgãos públicos. Muito bem. O Brasil é, de fato, um país safado. De norte a sul, a corrupção é desenfreada. O nosso triste país está repleto de leis que não são cumpridas. No caso em comento, não há necessidade da determinação da retirada dos crucifixos dos locais públicos. Ora, essa retirada dos crucifixos dos locais públicos já deveria ter ocorrido a partir da proclamação da República em 1889. Naquele ano, o Brasil se tornou um país laico. Antes da proclamação da República, a Igreja Católica Apostólica Romana era a religião oficial do Brasil, estabelecida na própria Constituição Imperial. Com o advento da República, o nosso país se tornou laico, ou seja, livre em relação a qualquer religião. Desse modo, não pode privilegiar religião alguma, devendo garantir liberdade religiosa sem discriminação. Vejamos agora o que afirmaram os bispos católicos sobre a proposta já tardia de retirada dos crucifixos dos locais públicos. E assim disseram os bispos católicos, entre aspas, não podemos aceitar que o legítimo direito humano de liberdade religiosa, em todos os níveis, possa ser cerceado pela imposição ideológica que pretende reduzir a manifestação religiosa a um âmbito privado. Eis as palavras dos bispos católicos. Veja, caro leitor, que idiotice imensa proferida pelos bispos católicos. O que esses animais bípedes querem? Eles querem que os crucifixos permaneçam nas paredes dos órgãos públicos. Eles não entendem o conceito de liberdade religiosa. Parece brincadeira quando bispos católicos falam sobre liberdade religiosa. Ora, quando dominava em várias partes do mundo, a Igreja Católica Apostólica Romana nunca garantiu liberdade religiosa aos outros povos. Caçava e matava todas as pessoas que professavam outras crenças. Isso está registrado na história do Brasil e na história universal. Os bispos católicos estão mais por fora do que bunda de índio. Hoje no Brasil existe liberdade religiosa, sim, e liberdade religiosa por completo. Qualquer pessoa pode invocar os deuses que desejar. Ninguém será punido nem levado à fogueira por acreditar em vários deuses ou por não acreditar em deuses.
Isso é coisa do passado que a Igreja Católica conhece muito bem. Ora, o Brasil é um país laico. Não pode jamais privilegiar uma religião em detrimento de outra. Não pode. O crucifixo é um símbolo cristão. Por ser de uma religião, não pode, evidentemente, ficar dependurado nos locais públicos, porque nem todas as pessoas são cristãs. E também porque os órgãos públicos não são cristãos, nem muçulmanos, nem budistas, nem confucionistas, etc. É por isso que os crucifixos devem ser retirados dos locais públicos. Isso, ao contrário do que afirmam os bispos católicos, não tira a liberdade religiosa dos cristãos. Os cristãos podem livremente pregar suas crenças. Não serão punidos por isso. Só não podem, assim como outros religiosos, encher as paredes dos órgãos públicos de crucifixos, imagens fictícias de Jesus Cristo e de centenas de santos. Se os cristãos adoram o crucifixo, tudo bem, coloquem-no em suas casas ou em suas empresas privadas. Para finalizar, é importante acentuar o gosto extravagante dos cristãos católicos pela cruz. Sempre achei isso horrível. Nas igrejas católicas, lá no alto, está dependurada a cruz. Ela também aparece nos cordões que se movimentam sobre os seios das mulheres cristãs. Os cristãos, em vez da cruz, deveriam usar, por exemplo, uma pombinha. Seria uma coisa bem bonitinha. Veja como esse negócio de símbolos religiosos, veja como isso é uma coisa esquisita. Tracemos aqui um caso hipotético. Imagine se Jesus tivesse sido eletrocutado em uma cadeira elétrica. Qual seria hoje o símbolo? Muito bem, você é uma pessoa inteligente. Evidentemente, o símbolo seria uma cadeira elétrica. Imagine uma cadeira elétrica dependurada numa igreja católica. Imagine uma cadeira elétrica dependurada em paredes de órgãos públicos. Imagine uma cadeira elétrica dependurada nos cordões femininos. Uma coisa horrível, não é mesmo? A mesma coisa em relação ao crucifixo, à cruz. Mais um vídeo e muito obrigado.